Damas y caballeros, bienvenidos a la ciudad del Alto en La Paz. Sí, los 5 les salen 90 bolivianos. 90 bolivianos. 5, para los 5. Auto, 4. Este es Tenés vagoneta. vagoneta grande para 5 Sí, personas. sí. Ok. ¿Sí? Ok. Hace calor hoy. Sí. Ahora está haciendo calor en la mañana. Llega a 2 grados bajo cero hasta 4. Ahora está a 8 grados. Ahora sí, pero en la madrugada hasta las 7, 8 de la mañana llega a 4 grados bajo cero, 2 bajo cero. ¿Tan primera vez aquí? Es mi primera vez. Segunda. Segunda, sí. Ay, Me gustó mucho. es distinto. Estábamos en Santa Cruz Santa lá. Cruz es como nuestra ciudad, es la misma cosa. Sí. No es igual. Santa Cruz todo es muy caro. Eu até tentei gravar os preços aqui em supermercado em Santa Cruz para confirmar o que o nosso taxista lá em La Paz, o Carlos, disse, mas eu achei melhor não gravar nada não, porque tinha um pessoal na loja me olhando. Entretanto, o que foi dito é verdade. Em Santa Cruz as coisas são mais caras em relação a outros lugares na Bolívia. Só que o curioso é que eu vim para Santa Cruz justamente por conta do preço. A rota de voo mais barata do Brasil para Bolívia é indo de São Paulo a Santa Cruz. Então eu fiz essa rota de voo e daqui de Santa Cruz eu utilizei companhias aéreas internas da Bolívia, a BOA, para ir para outros lugares aqui, para La Paz e para Sucre. Inclusive o cartão de embarque da BOA é bem curioso, é um arquivo TXTzão, mas deu certo. E curiosamente a gente começou esse vídeo na Praça do Avião Pirata. Esse avião aí era um avião de contrabando que saiu dos Estados Unidos e foi interceptado pelas forças aéreas bolivianas, e eles conseguiram com que esse avião pousasse forçadamente no aeroporto de Santa Cruz. E aí eles têm esse avião como uma espécie de troféu ou algo assim. Mas voltando para a questão dos preços, realmente os preços aqui na Bolívia estão mais altos. Aquele pensamento de que o real vale muito na Bolívia já não se aplica mais assim, em especial aqui em Santa Cruz. Inclusive, na noite anterior eu fui nesse lugar vermelho aí, que é uma pizzaria. Paguei cerca de R$ 60 por uma pizza brotinho, e eu escolhi um sabor chamado criolo, que foi realmente a pizza mais picante que eu já comi na minha vida. Depois tive que tomar muita água aí para conseguir se recompor. E aí surge a pergunta: por que em julho de 2022 o real não vale tanto mais na Bolívia? Acontece que a inflação na Bolívia tem sido uma das mais baixas da América do Sul. Nos últimos 6 meses foi cerca de 1 ponto pouquinho por cento. E também tem outro ponto, que o peso boliviano é fixado no dólar. Então o mercado interno fica mais robusto em relação à variação dos preços. Só que isso pede uma alta participação do Estado, né? Porque ele precisa de ter reservas cambiais para poder sustentar esse câmbio fixo. Então hoje a economia da Bolívia vai bem, mas depende dessas reservas que a gente não sabe até quando vai durar.
Esse mercado aqui é o mercado Los Pozos, aqui bem no centro de Santa Cruz. Estamos aqui no setor de comida rápida. Nesse dia eu não parei em nenhum lugar não, mas tive a oportunidade de comer em outros mercados e no geral me surpreendi porque a comida é simples, mais fresca, tem uma variedade também muito boa, você consegue conhecer as coisas mais locais e o preço é bom. Esse mercado ele não é só esse galpão, ele tem todo o entorno de ruas com muitas lojas que são uma espécie de extensão desse mercado. No entanto, eu não achei muita informação no Google sobre sua origem e história. Eu resolvi recorrer um pouco aos reviews. Nos pontos positivos tinha muita coisa em relação ao preço e a variedade de coisas no local. Isso é verdade, tem de tudo um pouco. E nos pontos negativos, com alguns comentários inclusive em inglês, falavam muito que o mercado é sujo, que cheira mal, que os produtos estão em mau estado, principalmente as carnes, que é uma zona perigosa, cheia de ladrões e borátios que brigam entre si o tempo todo. Sobre a parte do cheiro e do estado de limpeza, eu acredito que é muito difícil um mercadão não sofrer com isso. E com relação à segurança, principalmente no entorno do mercado, eu me senti um pouco acuado, assim. Então muitas vezes eu guardava a câmera porque, enfim, não me sentia seguro para poder filmar. E numa tentativa de modernização, o governo construiu um novo mercado Los Pozos, que se localiza bem distante do centro, e os comerciantes de lá hoje reclamam pelas baixas vendas porque o acesso por transporte público é bem precário. Inclusive há protestos e bloqueios nas ruas de acesso ao mercado antigo para reivindicar essa questão. Aqui ainda estou bem próximo do mercado Los Pozos e o objetivo dessa gravação aqui é registrar a presença dos Menomitas, que é um grupo religioso que vive aqui bem próximo de Santa Cruz. Eles ficam aqui nessa rua, vocês podem ver o pessoal com uma vestimenta, uns traços étnicos bem europeus. E tem muita coisa na internet sobre eles. Eu posso até deixar os links, mas em resumo, os Menomitas fazem parte de um movimento anabatista mais radical que surgiu pós-reforma na Alemanha e que foram migrando de país em país ao perceberem que sua liberdade religiosa, vamos dizer assim, foi ameaçada. Então eles surgiram na Alemanha, depois migraram para a Rússia começou a exigir alistamento militar obrigatório. Então eles fugiram para o Canadá depois começou a exigir que as crianças, os adolescentes estudassem em escolas seculares e finalmente então eles migraram para a Bolívia os aceitou conforme eles são, alegando também que eles trariam um conhecimento agrário específico, o que é verdade. Eles detêm 75% do plantio de soja na região de Santa Cruz e por isso são bem ricos. E hoje os Menomitas estão envolvidos em alguns escândalos, um deles é desmatamento ilegal, o outro são denúncias de estupro na comunidade. E a Bolívia tem dificuldade de lidar com essa situação porque há um conflito entre a liberdade religiosa concedida para eles, que trava um pouco as investigações dos casos, e as outras questões que envolvem direitos mais básicos, dos indivíduos. Tem muito vídeo por aí cobrindo a comunidade, o modelo que eles vivem, que é bem diferente da sociedade atual. Mas o que eu achei mais interessante foi um relato de um dissidente do grupo que estava trabalhando como tradutor do alemão para o espanhol numa audiência judicial que está lidando com esse caso de estupro. E ele provê bastante detalhes. Acho que
que vale a pena conferir esse vídeo. Aqui já está bem próximo de onde o vídeo começou e no geral o aspecto visual me fez lembrar bastante o Brasil, algumas cidades pelo menos. E como está a inflação acá? Os preços estão... Los precios, algunas cosas han aumentado, otras cosas están normal, no hay problema. Vale. Es que aquí en Bolivia, aquí a Bolivia, más que todo a La Paz, entra mucho el contrabando por el lado peruano y hacia el lado de Potosí, por el lado de Villazón de Argentina entra mucho contrabando. El contrabando es fuerte en Bolivia, pero es la única forma también de que la gente gane dinero porque empleos no hay. Olha só, Tekken 3, lembro que jogava esse jogo no PlayStation 1. Bah, o garoto joga bem aí. Outro jogo aí que eu não consegui identificar, mas parece que o pessoal gosta de um joguinho de luta. E eu estou aqui em Sucre, a capital da Bolívia. Até pouco tempo atrás, para mim, a capital era La Paz, mas não, a capital oficial, que está escrito lá na Constituição, é Sucre. Apesar de que, no decorrer da história, Sucre foi perdendo um pouco a importância e La Paz foi se tornando mais a capital político-administrativa de fato da Bolívia. O legislativo também está lá em La Paz, no entanto, o judiciário continua aqui em Sucre. Mas em termos comparativos, Sucre é uma cidade bem menor que La Paz, lá no altiplano, e que também de Santa Cruz, que eu diria que é uma outra capital emergente que tem o seu protagonismo econômico e político, e isso inclusive tem gerado certas tensões com La Paz. Essa aqui é uma das entradas do mercado central de Sucre, e o que eu achei mais interessante aqui é a presença de algumas marcas que vêm do Brasil, como Colgate, Dove, e eu não quero nem saber como isso veio para a Bolívia, mas talvez o nosso taxista tenha dado a dica, né? Nesse dia da gravação era domingo, então tinha muita loja fechada, mas esse mercado tem outras seções bem similares ao mercado Los Pozos, em Santa Cruz. No entanto, o que eu quero destacar nesse vídeo do mercado é essa imagem de Jesus que fica aí entre duas lojas. Eu achei essa representação de Jesus bem diferentona, com esse manto de cor bem rosado, forte, e esses detalhes dourados, né, junto com as flores da mesma cor, e uma feição que eu nunca havia visto sendo representada antes, pelo menos aqui no Brasil. E eu fiquei um bom tempo aí parado olhando para essa imagem. Esse aqui é o Mercado Rodrigues, aqui em La Paz. Ele fica bem perto da Basílica de São Francisco, ou seja, é uma região bem central e bem turística. Inclusive, os guias trazem turistas para cá, para conhecerem a feira, porque ela tem muita variedade de grãos, de alimentos que não se vê em todo lugar. Os turistas costumam tirar muitas fotos do lugar, e eu até entendo, mas as vendedoras, elas não gostam nada disso. Teve uma vez que eu vi um turista tirando a foto e a vendedora começou a xingar ele. E eu super entendo a reação, porque na maioria das vezes não compram nada, ficam tirando as fotos e atrapalhando o comércio, né? Só para vocês entenderem, no meu caso eu tô com uma GoPro no meu peito, então ela é bem discreta, então dá para gravar sem causar muito ruído, né? E também o Mercado Rodrigues é um contraste com os outros mercados, né, que são um pouco mais modernizados. Logo depois eu vou no Mercado Lança, que
foi construído recentemente aqui em La Paz pelo governo. E aí dá para ver a diferença entre os dois e principalmente dos efeitos negativos da modernização dos mercados, o que dá a impressão que os governos aplicam um modelo, né, de modernização que não condiz muito com os anseios dos vendedores. Então, nesses mercados modernizados, os vendedores relatam queda de vendas, aumento de custos, problemas de infraestrutura. Então parece que falta uma sensibilidade do governo para poder implementar esses mercados, né? A modernização pode ser feita, mas tem que ser feita de uma maneira eficiente, né? E quando eu chegar lá no Lança eu vou falar mais sobre isso. E depois de gravar tantos mercados aqui na Bolívia, né, nas 3, vamos dizer assim, capitais da Bolívia, Sucre, Santa Cruz e La Paz, deu para perceber o quão forte é o comércio informal aqui. A informalidade de emprego é altíssima no geral. Nas áreas urbanas, cerca de 40% apenas é formal, os outros 60% informal. Nas áreas rurais, então, 15% apenas de formal, 85% informal. Esses são dados de um livro que eu adquiri, que é Análises do Emprego na Bolívia, Qualidade, Setor Gremial e Atores. Ele também coloca outros dados, né, interessantes de falar aqui, que com relação à divisão de atividades, cerca de 25% fica no agro, 22,5% no comércio, 16% na administração pública, industrial apenas 10,9%, construção 10,1%, 7,9% fica com transporte e o restante da fatia em outros setores. Um outro ponto também é o salário médio do setor privado é de 3.070 bolivianos, o que dá cerca de R$ 2.200, e o salário mínimo real é de 1.240 bolivianos, o que dá cerca de R$ 924. Esses dados são de 2015, mas continuam válidos para entender um pouco sobre o trabalho aqui na Bolívia. El Mercado Lanza. Mercado Lanza. El Mercado Lanza es el que está en pleno centro de la ciudad. Listo. Me encantó mucho. Sí, no, la comida criolla es más rico que de un restaurante fino. Sí, comieron la palta. Palta. Me encantó mucho. Es muy dulce. ¿Dulce? Sí. Es que la palta llega normalmente para nosotros de esa forma. Cuando está bien maduro es dulce. ¿Listo, mano? Es dulce cuando está así bien maduro la palta. Y aquí le mezclan con cebolla, tomate y queso. Esse é o Mercado Lanza. Ele foi revitalizado e inaugurado em 2010 com a sua nova estrutura, bem robusta de concreto. Conta com mais de 1.000 postos de vendas, é uma mini cidade. Só que esse mercado já existe desde 1900, onde as vendas eram feitas próximo ao rio Choqueyapo, que dividia a cidade. De um lado ficava a parte da igreja São Francisco, onde tinha uma influência mais indígena, e de outro lado ficava a parte lá da Praça Murilo, que tem
que é mais ocidentalizada, né? E aí acontece que esse rio foi canalizado para a abertura de uma avenida, a Mariscal Santa Cruz, que hoje eu acho que é a Pérez Velasco. E aí eles tiveram que ser realocados da margem desse rio para um espaço específico que originou o Mercado Lança, inaugurado em 37. Acontece que os comerciantes hoje, depois da revitalização, preferem a estrutura antiga. Eles dizem que as vendas abaixaram, eles estão em apuros, com muitos prejuízos. Dá para ver aqui que muitas lojas estão fechadas, eles têm problemas de eletricidade, porque parece que alguns não pagam, eles cortam a eletricidade de todo mundo. Muitas partes do mercado é frio, escuro, e isso acaba afastando o cliente, né? E há relatos que alguns vendedores, por serem mais idosos e não tolerarem tanto o frio, acabaram por desistir de ter seus postos aqui no Mercado Lança. E o setor que sobrevive melhor aqui é o setor de comidas rápidas, né? Porque recebe mais gente, vem turista por aqui. Inclusive eu vim aqui, tomei café, almocei e comi uma sobremesa. E o que eles querem hoje é que esse setor passe para o primeiro andar para ter um fluxo maior de pessoas, né? E ficar mais movimentado o mercado. Então dá para perceber o contraste entre o Mercado Lança e o Rodrigues. E eu vi realmente que o Rodrigues tem mais movimento e aqui no Lança é mais vazião, assim. E eu também li que a própria organização interna dos vendedores do mercado foi modificada com a reinauguração do novo Mercado Lança. E antigamente funcionava muito um sistema chamado de maestrérios, que era mais local, hierárquico e com controle maior. Existia um monitoramento de preços, existia um sistema de faltas e sanções para aqueles que não cumpriam as regras do mercado. E hoje há uma opinião dividida sobre esse sistema por parte dos vendedores, e alguns querem de volta ele e outros não. Mas muitos deles dizem que esse sistema garantia um certo sucesso nas vendas, né? E é isso, acho que deu para dar uma pincelada sobre os mercados populares aqui na Bolívia, mostrar um pouco como eles funcionam. O Mercado Lança ele desemboca bem na Praça de São Francisco, né, que é bem central aqui em La Paz. E é isso aí, se você chegou até aqui no vídeo, espero que tenha gostado.